Cumprimento todos aqueles que estão inscritos neste canal, que já me acompanham durante todo esse tempo, né? E também aqueles que pararam nesse minutinho para me ouvir. Se gostarem do vídeo, se inscrevam nesse canal. Aperte o sininho que vocês vão receber notificações de toda semana. Um grande abraço para vocês. Vamos pensar agora. Como sempre, eu trago um tema para que a gente possa refletir. Numa situação em que nós estamos vendo tanto sofrimento, né? Nós estamos com duas guerras, dois conflitos armados em que pessoas estão sendo feridas, estão morrendo, e as pessoas, as famílias estão perdendo as suas pessoas queridas. Então, é uma situação assim muito complicada, muito difícil, delicada e dolorida. Então, a gente sonha com a paz, a gente sonha com a resolução desses conflitos. Mas, queridos, veja bem, será que a paz é duradoura se nós não vamos trabalhar para manter essa paz? Ou será que realmente essa situação que nós estamos vivendo não é o resultado de uma cultura de violência, de confronto, de disputa, de falta de empatia, de intolerância? Então, nós estamos precisando, queridos, de uma cultura da paz. O que seria uma cultura da paz? O que seria uma cultura? O que seria cultura? É todo aquele complexo que inclui o conhecimento, inclui a arte, moral, as capacidades, costumes e todos os hábitos das pessoas, no sentido do quê? No sentido de está realmente promovendo aquela situação naquela comunidade, naquela sociedade, naquele lugar. Na virada do milênio, mais predominantemente em 99, a Assembleia das Nações Unidas convocou um movimento de cultura para a paz, para que as pessoas pudessem estar cultuando a paz. E daí, veja bem, o que aconteceu? Isso foi em 99. Em 2000, se supunha que realmente já existissem vários movimentos no sentido de manter essa cultura da paz, de fomentar através dos meios de comunicação, através de movimentos, de organização de pessoas, essa cultura de paz no mundo. Então, assim, a gente tem leve desânimo a perceber que já estamos no final de outra década, e essa temática que parece urgente e necessária não foi realmente cultivada. Porque o que acontece? O ser humano, em sua natureza, ele tem traços de agressividade e de violência. Ele precisou um pouco disso para se estabelecer nesse mundo, né? Só que agora nós estamos num nível de evolução e que nós precisamos o quê? Nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver, nós precisamos estar investindo numa cultura da paz, para que ela seja mantida por todas as pessoas. Porque, assim, a paz não é apenas uma visão nobre para a humanidade, é um apelo à ação. Ação para acelerar o progresso. Nós estamos vivendo com muitos países ao mesmo tempo, extremamente diversos, e precisamos realmente de uma cultura da paz. E essa é uma visão de mundo que vai trazer o quê? Um diálogo, uma mediação nos conflitos, né? E um compromisso do quê? De abandonar. Porque, assim, de imediato, o que os países, os grupos fazem? O apelo à violência.
Então, assim, a necessidade de estar incentivando o diálogo, estar incentivando a mediação, estar desenvolvendo um tipo de convivência mais pacífica. Então, assim, o que é a necessidade? A necessidade que ela possa ser realmente aprendida, porque nós precisamos aprender, nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos praticar. Daí o que nós estamos fazendo? Voltando a olhar para nós mesmos. Lógico, nós somos um elemento muito ativo, presente na comunidade e na sociedade. Então, assim, veja bem, quando nós olhamos para nós, o que nós vamos ver? Dentro de nós temos muitos conflitos. O ser humano é um ser que convive com amor e com ódio. Às vezes você ama uma pessoa, mas você odeia algumas coisas dela, entendeu? Então, veja bem, é uma questão assim, a raiva, a agressividade, assim, existem muitos conflitos dentro de nós. A vontade de nos aproximar e a vontade de nos afastar. Então, assim, o que nós precisamos? Nós precisamos, em primeiro lugar, trazer um pouquinho de paz para nosso coração. Então, assim, cultivar, se ela não vier de dentro, essa atitude não vier de dentro, ela não vai ser promissora. Ela não vai conseguir atingir as outras pessoas, ela não vai estar sendo uma sementinha que vai dar frutos para um próximo futuro, porque na nossa época nós já estamos vivendo todos esses conflitos. Nós podemos criar um futuro mais promissor para os nossos filhos, para as crianças que estão aí, para os adolescentes que estão adolescendo, então, assim, ou para esses jovens que precisam desesperadamente de um pouco mais de segurança e de paz. Então, assim, começar conosco, começar trabalhando dentro de nós, acalmar nossa mente e o nosso coração, deixar crescer um sentimento muito importante que os espiritualistas falam também, a compaixão e a empatia. Então, tenha empatia com as pessoas sofrem, tenha compaixão. Lógico, tudo tem um limite, os direitos do ser humano ao respeito, à convivência, à sobrevivência são extremamente necessários e são marcos. Olhar criticamente para si, ver as atitudes que você tem no cotidiano. Entendeu? Você gritou com tal pessoa, por que você gritou e foi usar a agressividade? Você cumprimentou as pessoas ao teu redor? Você disse bom dia? Você disse muito obrigada por me servir? Muito obrigada, muito grato? Porque assim, você vai no supermercado, a pessoa está super estressada, cansada, muito obrigada. Bom dia, sabe? Então, assim, são pequenas atitudes que promovem o quê? Promove um pouco de serenidade, traz aquela humanização às relações, trazem aquela sensação de que você não está sozinho nesse universo e que também acontecem tantas coisas difíceis. Então, assim, nos relacionamentos sociais, será que você, por exemplo, nos relacionamentos íntimos também, porque as pessoas tendem a machucar e a ser mais agressivas com as pessoas que elas sabem que as amam e que vão perdoar. Então, é com seus pais, com a sua mãe idosa, com seu pai idoso, com o seu esposo, com a sua esposa. Então, assim, como está seu linguajar? Como você está passando as suas emoções para as pessoas? Como você está passando um pouco de paz ou um pouco de guerra? O que você está fazendo nesse mundo? Você está sendo outra bombinha desses estampidos, dessas bombas que estão soltando em cima das pessoas, ou você está sendo uma chuva de pétalas de rosas brancas? O que você está sendo? Que nós podemos fazer isso, porque nós podemos escolher. Esse movimento de paz ele tem que ser um movimento de natureza coletiva. Outra situação
O que você está fazendo nas mídias sociais? Você está criticando, xingando as pessoas por conta de partido político, por conta de diversidade de opinião. O que você está fazendo? Nós temos que respeitar as escolhas do outro. Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Nós vivemos isolados? Não vivemos tudo. Vê os grandes centros urbanos. Nós vivemos por quê? Porque nós precisamos um do outro. Nós precisamos do carinha que faz o pão, nós precisamos do supermercado, nós precisamos da farmácia, o médico que nos atenda. Nós precisamos uns dos outros. Então, assim, o que é a necessidade? De cultivar princípios não violentos. É o manifesto da cultura da paz e não violência, porque as pessoas, assim, cultivam isso. E cultivam, gente. Eu tenho 40 anos de trabalho com pessoas, com clínica, com consultório, então você vê muito isso. Então, o que é importante? Tem algumas regras importantes e necessárias. Vamos lá. Primeiro, respeitar a vida. Se vocês olharem, se vocês plantarem, às vezes, uma plantinha, às vezes a gente usa esse exercício para ensinar as crianças. Você vai ver a força e a luta de um pezinho de feijão para soltar a sua primeira folhinha fora. Ou luta de um pezinho de alface para viver, para cumprir seu propósito. Respeitar a vida, a vida do cachorrinho que você assumiu a responsabilidade de cuidar e que agora você solta na rua porque você mudou de casa e ele não cabe mais. Ou porque você não sabe lidar com as travessuras dele. Rejeitar a violência. Ser generoso, ser generoso. O que você puder fazer para as outras pessoas, faça. Porque um dia vão fazer para os seus filhos, vão fazer para a sua família. Você vai compartilhando essa atitude. Ouvir para compreender. Mesmo que você não concorde. As pessoas gostam, adoram falar muito. Mas será que tem ouvidinho para escuta? Ouvir para compreender. Preservar o planeta. Preservar a Terra. E os estudos mostram que Gaia é um ser vivo, a Terra é um ser vivo. Vivo na definição científica de vivo. Ela é capaz de manter a temperatura dos ares e a salinidade dos mares. Olha que sério. Redescobrir a solidariedade, desenvolver relações saudáveis, estar constantemente ciente das suas responsabilidades, entendendo que as nossas ações, elas atingem o outro, tanto positivamente quanto negativamente. Então, vale o quê? Conservar relacionamentos e convivências baseadas na empatia, no real interesse pelo outro, a fim de valorizar a diversidade de experiências, o diálogo e a cooperação. Queridos, é bastante coisa para pensar, né? Veja bem, quanto que a gente pode fazer para o mundo? Nós talvez não possamos de imediato ou de uma maneira que a gente não consiga saber como ajudar essas pessoas que estão sofrendo lá no meio da guerra. Mas nós podemos com certeza traçar diretrizes novas para um novo mundo. Uma cultura em que se valorize a vida, a paz e a convivência, com mais solidariedade.
e com mais empatia. Um grande abraço, coração de cada um. Fiquem comigo. Até a próxima semana.